Nosso Direito no Ar e hoje recebendo a doutora Eliane Nogueira. Doutora, bem-vindo, boa tarde. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos que nos assistem hoje. A gente quer agradecer mais uma vez ao AB, que gentilmente toda quarta-feira cede um advogado para vir aqui responder suas dúvidas. E lembrando que a doutora Eliane Nogueira da Silva, ela é presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB, tá? Então, vamos falar sobre direito de trânsito. A gente já tinha aberto aí para algumas pessoas mandarem as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, mas você pode continuar a partir de agora. Paulo, eu quero mandar agora, via doutora Eliane aí. Então vai lá, 998381717. Vamos começar com as dúvidas que o pessoal já mandou pra gente aqui, doutora. Vamos lá. Doutora Ibandicidade, quais atitudes são consideradas comportamentos agressivos no trânsito e como a legislação trata essas infrações? É a Mônica de Senador Canedo. E já aproveitando, eu costumo dizer aqui, doutora, que as pessoas se transformam quando estão no trânsito, né? Eu até uso aquele exemplo aqui do Pateta, o Pateta era um cachorrinho tranquilo, de repente quando ele vai para o trânsito alguma coisa acontece. Como é que a gente pode classificar isso, doutora? É um sentimento assim de capacidade, né, de potência, como é que de pode, ser inatingível, né? Competição no trânsito, o pior local que pode acontecer esse tipo de situação. E é por isso que a campanha de trânsito desse ano é tão incisiva, né? Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, uma das violências que são praticadas, que as pessoas nem imaginam que são violências, é, por exemplo, dirigir ameaçando o pedestre, né? O pedestre está ali para atravessar na faixa de pedestre, o condutor está ali avançando com o veículo, tentando fazer com que com aquele pedestre acelere ali, né, a travessia. Então, muita gente faz isso, né? Sim. Às vezes a pessoa coloca o pé na faixa e o cara tá ali, né? Então aquilo também é um comportamento que pode ser punido. Sim, com toda certeza. Pode, inclusive, implicar na suspensão do direito de dirigir. E pouca gente sabe disso, eu né? realmente não sabia disso. Implica na suspensão do direito de dirigir. É uma multa gravíssima, inclusive. Então, outro potencial risco que a gente observa é o excesso de velocidade, Sim. que, inclusive, acima de 50% da máxima permitida, também implica na suspensão do direito de dirigir. Também. Né? Outro potencial aí. A gente vê isso muito nas nossas vias, né? Inclusive dentro das cidades, infelizmente. Isso faz com que reduza a chance de vida daquela pessoa, daquela vítima. Então, só para a gente entender, se a pessoa está passando uma via que pode andar 50 por hora, se ele passar acima de 75, ou seja, 50% daquilo que é permitido, ele pode perder o direito de dirigir? Essa multa muda de categoria, é isso? Exatamente. Vamos supor, se ele passar a 55, ela tem um peso. Se ele passa a 80, ela tem outro peso. Sim, acima de 50% daquela máxima permitida para aquela via. Entendi. Exagerou ali, processo de suspensão. E é impressionante, né, doutora? A gente fala aqui todos os dias sobre a quantidade de mortes no trânsito. Eu falava agora há pouco da morte das meninas aqui. E nós temos um dos trânsitos mais violentos do mundo, né? Se a gente pegar aqui o Brasil, tem um trânsito violentíssimo. Eu até costumo dizer que não aposto muito que esses motoristas que estão aí aprendam. Eu aposto mais na nova geração. Assim, você acha que falta também a gente formar condutores de forma diferente? Ou, na sua opinião, falta fiscalização também para que a coisa mude? É um conjunto, né? Na verdade, se um do tripé do trânsito não funcionar, todo o resto não funciona. É verdade. Então, é educação, é engenharia, é fiscalização. As três bases, elas têm que funcionar em conjunto. Quando mexe no bolso... Manca, né? Também quando mexe no bolso, né? A conduta daquele condutor, daquele proprietário daquele veículo muda consideravelmente. Mas a educação para o trânsito, ela é extremamente importante em todas as circunstâncias. Não adianta haver a fiscalização sem haver a educação para o trânsito. E é justamente por isso que foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro recentemente essa previsão de levar o direito de trânsito, a educação para o trânsito para as escolas. É justamente para que a gente possa fazer condutores melhores. É isso, eu acho que o segredo tá na base. Bom, doutora Eliane, respondendo mais aqui, você mandando pra gente o nosso quadro Nosso Direito, Bom Dia, Bandicidade, aliás, como agir no momento do acidente para preservar os direitos, incluindo a coleta de provas e o registro de ocorrências. E essa pergunta é muito boa, porque muita gente não sabe, já aconteceu comigo, se você tem um acidente de trânsito que não envolve vítimas, por exemplo, você tem que tirar o carro da via, né? E muita gente não sabia disso. Eu estava uma vez parado ali próximo à rodoviária há muitos anos. Estava um carro alugado, inclusive. Um cara veio e bateu na traseira. Eu liguei na época pro pessoal do trânsito e falei, tira o seu carro da via, senão você vai ser multado. Então, vamos falar sobre essa situação aí, doutora? Exatamente. Houve a colisão, não há vítimas, desça do veículo rapidamente, registre rapidamente com o celular, filmando ali o cenário, né, de forma ampla, para que possa verificar como que se deu aquela colisão.
e, em seguida, remova o veículo da via. Inclusive, é uma infração de trânsito permanecer no local, se não há vítimas. Porque às vezes o cara dá uma batidinha. Isso aconteceu aqui outro dia no 85. O cara encostou na traseira do carro, o cara desceu do carro, parou e todo mundo ali, meu irmão, e aí? Então quer dizer que se não tiver vítima, tem que tirar o carro da via. Precisa tirar o veículo da via, pouca gente sabe. Mas hoje a Polícia Militar, ela não vai até o local para registrar aquela ocorrência no local mais. O boletim de ocorrências, atualmente, é feito de forma eletrônica, se não há vítimas, obviamente. Mas se houver vítimas, pelo amor de Deus, gente, acione o socorro para que aquela vítima tenha uma chance maior de vida ou aquela lesão, que aparentemente pode não ser tão grave, evolua para uma lesão mais grave. E aí a gente vê muito também que muitas pessoas acabam não prestando socorro com medo de retaliações, né? Nós mostramos o caso essa semana aqui, antes de ontem, falando disso, daquela garota de Iporá, que foi atropelada, ela estava no celular fazendo um vídeo, foi atropelada, o cara bateu nela e fugiu porque disse que estava com medo da reação das pessoas, mas não. Se não prestar o socorro, é muito pior a situação. Então, tem que prestar o socorro, né? Tem mais gente aqui mandando dúvida. Obrigado você que interage, que participa do nosso direito. Você pode mandar no nosso WhatsApp, 998381717. Toda semana tem, tá? Bom, em caso de imprudência no trânsito que causam acidentes, quais são os direitos das vítimas? Me chamo Rodrigo, lá do Bela Vista. A gente vê volta e meia que muita gente acaba ficando impune, né? Mas a pessoa foi atropelada ou sofreu um acidente por imprudência de motorista. O que essa pessoa tem direito? Ou cada caso é um caso, doutora? Cada caso é um caso, entretanto, a vítima, né, se ela não tiver contribuído para aquele evento, ela tem sim os direitos dela de reparação na esfera civil, inclusive na criminal, né, de realmente averiguar as circunstâncias em que o sinistro se deu. Se houve, por exemplo, um crime envolvido ali, né, naquele sinistro. E aí sim, buscar a punição desse condutor, né, na esfera criminal, com a punição, obviamente, se for o caso de uma prisão, né, um devido processo legal criminal e também a reparação civil. Dano material, que no caso, se houver danos no veículo, danos estéticos, danos morais, inclusive lucros cessantes, né? Por caso que aquela pessoa deixe de auferir rendas durante o período que ela estiver no processo de reabilitação, Sim. se ela tiver sofrido uma lesão corporal, por exemplo. Então, são direitos que essa pessoa pode buscar, né? A depender da situação específica, do caso concreto. É por isso que a gente fala que cada caso é um caso e aí é onde entra fundamentalmente a figura do advogado especialista para poder te orientar qual que é o melhor caminho que você deve fazer para poder ter os seus direitos garantidos, né? Tem mais gente aqui no quadro Nosso Direito, obrigado você que está mandando para a gente nesta boa quarta-feira, meu amigo Leonardo Assis, Paulo e Eliane, muito boa tarde. A CNH fica suspensa durante quanto tempo na infração que foi mencionada? A gente falava sobre, eu imagino que ele está falando da velocidade, né? Acima de 50%. Perde de vez o direito de dirigir ou perde durante um ano? Fica quanto tempo, doutor? Não, na verdade não perde o direito de dirigir, ele só fica suspenso por um período e ele pode, nesse caso do excesso de velocidade, ficar até 8 meses. Até 8 meses. Aí depende do prontuário daquele condutor. Então é tão importante a gente estar vigilante, né? Evitar infrações de trânsito até para esse momento. De acontecer uma situação como essa, a gente não ter a pena máxima de suspensão do direito de dirigir. Mas nesse caso até 8 meses. Alcoolemia, obviamente, 12 meses, é muito então mais grave. Você que gosta de tomar umas, o Cleiton não passa por isso porque não bebe, é um condutor consciente também, não bebe nem dirigindo nem sem dirigir, né? E aí é bom você, porque as pessoas continuam bebendo, né? A gente sai no final de semana, por exemplo, nos bares, os bares estão cheios de pessoas com seus carros estacionados, que depois vão, né, saem por aí dirigindo, colocando. Por isso que no final de semana também a gente tem um maior número de ocorrências, né? Então, 8 meses. E essas pessoas que têm esse direito suspenso durante um tempo, 8 meses, um ano, elas passam por uma reciclagem, doutora? Tem que obrigatoriamente fazer uma escolinha de novo ou não? Sim, não basta apenas cumprir aquele período da suspensão. É necessário que ao final do cumprimento dessa penalidade seja realizado um curso de reciclagem. Esse condutor será submetido a uma prova teórica e somente depois de cumprido todos esses requisitos é que ele vai reaver o seu direito de dirigir. Tá certo. Vamos trazer mais uma aqui para a gente fechar. Aliás, hoje nosso programa está menor, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a cobertura do conclave lá no Vaticano. O Papa Band está fazendo uma cobertura especial. Tem mais aqui, a Márcia. Boa tarde, Paulo. Trânsito
deve ser tá longe de ter melhoria, né? Precisa ter educação, mas infelizmente o órgão público só pensa em multar, não educar. A multa melhora um pouquinho, mas a educação vale ouro. É um comentário do que a gente falava, mas eu acho que vai muito naquilo que a senhora disse, né? É um tripé, né? Tudo tem que funcionar, educação, fiscalização. Você acha que a gente evoluiu nos últimos anos, doutor, no modo geral, ou a gente retrocedeu quando a gente fala de educação no trânsito ou nessa relação pedestre-motorista? Eu acredito que evoluímos sim, inclusive em relação à alcoolemia. Como eu advogo muito na área, hoje a forma como aquela pessoa me procura é um pouco diferente. Sim. Já é com aquele sentimento de vergonha. Tipo, olha, fiz doutora, coisa errada. eu fiz coisa errada. Então eu estou observando o quê? Que as pessoas estão um pouco mais conscientes de que realmente estão errando. E eu estou vendo mais vezes pessoas mencionarem que vão a tal local para um happy hour de Uber. Então, eu estou ouvindo isso mais vezes. E que bom que é assim. Assim como hoje, aquela pessoa que fuma, né? Não fuma no local público mais e nem precisa ter placas nos locais, né? Já ficam constrangidas, que isso aconteça também em relação à bebida alcoólica. Não é proibido beber. A questão é beber e dirigir. É isso, eu acho que é um trabalho de consciência mesmo. Doutora, muito obrigado. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eliane Nogueira, ADV. Bota aí, ó, tá na tela para você, doutora Eliane Nogueira, ADV. Muito obrigado, pessoal da OAB. E quarta-feira que vem tem mais o quadro Nosso Direito.